boa tarde a todos. Esse é o nosso tema de hoje, da nossa live, Movimentando Seus Talentos. A gente vai falar nessa tarde um pouco a respeito dos nossos talentos, habilidades, como é que a gente alinha isso com o nosso propósito. Estamos ao vivo e pelo YouTube. Vou parar de compartilhar aqui a tela para dar boa tarde para a professora Bianca Acâmpora. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Beatriz, minha irmã linda que eu amo muito, gratidão por estar aqui neste dia de hoje. E é isso, boa tarde a todo mundo que já está chegando aí, vamos começar então essa live. E nessa live a gente vai começar falando a respeito dos talentos. O que são nossos talentos, Bianca? Bom, talentos, a gente pode chamar de talentos ou habilidades. Tem alguns talentos que você já nasce com eles, que são talentos que você... habilidades, né? Alguns chamam de dons, que você já nasce com eles e você vai desenvolvendo eles ao longo da vida. E também tem habilidades que você pode desenvolver no seu espectro de inteligências múltiplas, que o Gardner fala disso muito bem, o Howard Gardner. E você tem aí, no mínimo, 15 inteligências. Quando ele começou com 7 inteligências. Então, é o pressuposto de que você pode desenvolver habilidades que você nunca pensou que teria ao longo da sua vida, de acordo com as suas vivências, com as suas experiências, basta você experimentar. Eu agora, por exemplo, estou experimentando fazer, emassar a parede com texturas. Estava fazendo isso antes de vir para cá. Já estou experimentando também a minha inteligência naturalista, no sentido da gente estar cuidando das plantas, cuidando dos animais, dos cristais. Então, essas habilidades, eu não nasci com elas, tá, gente? Elas foram desenvolvendo e aparecendo, eu fui experimentando. Mas nasci com um talento que é desenhar e pintar, que é o talento para arte, atuar, né, e tudo mais, que eu desenvolvo desde pequenininha também. Então, é isso. Acho que talento e habilidade você pode ter, algumas já que são mais fáceis para você, e outras que você pode desenvolver de acordo aí com as suas escolhas e com as suas vivências e experiências. É interessante a gente começar a falar desse assunto, porque se a gente lembrar de Mozart, por exemplo, né, que compôs belas obras e com muito novinho, né, já tocava piano e tudo mais, a gente pensa assim, nossa, então parece que é alguma coisa, um dom, alguma coisa divina, né? Então algumas crianças já têm uma habilidade muito grande, um talento que já é carregado desde o momento, até por uma questão genética, porque quando o esperma da mamãe com o óvulo do papai com o óvulo da mamãe se unem, eles trazem lá toda uma bagagem genética de tudo que já foi feito dentro daquela família relacionado a algum tipo de habilidade. Então, muitas vezes as pessoas até falam, puxou o papai, puxou a mamãe, puxou o avô. Então, é muito importante a gente compreender que existem muitas explicações para os nossos talentos, para os nossos dons, para as nossas habilidades. Então, eu vou começar aqui compartilhando uma tela para a gente entrar bastante aí nesse assunto. E a gente começa com essa frase falando o seguinte: algo é verdadeiro quando faz eco ao que existe no íntimo do nosso ser e expressa esse nosso ser. Isso está alinhado ao nosso propósito interior. Isso é uma frase do Despertar de uma Nova Consciência, Um Novo Mundo, Despertar da Nova Consciência, um livro da editora Sextante, do Eckhart. E realmente tem tudo a ver, né? Quando a gente pensa que algo é verdadeiro, quando faz eco ao que existe no íntimo do nosso ser e coloca esse ser na mais profunda expressão. E aí eu quero só falar mais um pouquinho antes de dar a palavra para a Bianca, porque é muito interessante a gente olhar e compreender o quanto que nós temos várias habilidades, e não somente uma habilidade. E o tema de hoje é exatamente isso. Como é que a gente pode alinhar tudo que a gente sabe, tudo que a gente nasceu para ser? A gente vem falando aqui de propósito, vem falando de sincronicidade, vem falando de expressão do nosso ser nesse mundo. Como é que eu posso reunir as minhas habilidades, os meus talentos, para eu colocar uma assinatura nesse mundo que é só minha? É assinatura só da Beatriz, é assinatura só da Bianca, é assinatura só da Maria, do João. Como é que eu posso fazer isso? E quais são os talentos que eu vou escolher para fazer isso? E aí depende muito daquilo que você quer, do seu propósito, não no sentido de ter uma coisa, né? Mas daquilo que encanta o seu ser.
porque o propósito tem que estar alinhado para ser feliz. E aí, com tudo que direciona o seu ser para ser feliz, tem a ver com o seu propósito, tem a ver com os seus talentos. Se você tem algum talento que te faz mal, ou alguma coisa que você sabe fazer, mas que você não gosta de fazer, não está alinhado com o seu ser, com a expressão do seu ser. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu queria ressaltar hoje, já vou passar a palavra para a Bianca, que é o seguinte: como que eu vou saber quais os talentos que eu vou alinhar? Os talentos que você fica feliz fazendo, exercendo, expressando. Aquilo que faz você se sentir bem, que te dá um prazer, que você nem vê o tempo passando, entra no estado de flow, sabe, de imersão total quando você está exercendo aquele talento. Esse talento chama para perto, se apropria dele, porque ele faz parte da sua felicidade. Aquele talento que você faz, mas porque você faz, porque você desenvolveu aquele talento, porque você foi obrigado a fazer, porque, sei lá, seu pai e sua mãe queria que você aprendesse piano, mas você não gosta, ou queria que você aprendesse balé, mas você detesta, mas você sabe fazer, você até sabe fazer bem, porque falaram para você fazer bem, mas você não gosta daquilo, isso não está alinhado com a força do seu ser, não está alinhado com aquilo que você realmente veio fazer aqui. Então, é muito importante que você comece a alinhar os seus talentos verdadeiros, aqueles que te dão prazer e felicidade, em prol da expressão do seu ser. E aí começa a conversa. Bianca. Então, complementando isso que a Beatriz falou, uma coisa importante é o que deixa a gente feliz e como a gente pode criar felicidade para o mundo, que são duas coisas complementares, porém distintas, né? Quando a gente começa a perceber o quanto a gente pode criar, não só para a gente ser feliz, mas também para o outro. Então, quando a gente tem essa ideia de complementaridade, de servir, né? O quanto eu posso servir mais e melhor. Como eu posso ser feliz e criar felicidade no mundo. Então, isso faz com que a gente tenha uma visão nossa, mas que a gente também consiga contribuir para um mundo melhor. E aí, isso sim que eu acho que é o grande X da questão, porque faz com que a gente consiga colocar o nosso talento, os nossos talentos, as nossas habilidades para trabalhar em prol de alguma coisa, ou seja, movimentando. E sempre, gente, o que eu acho bem legal é que sempre vai ter alguém que vai se beneficiar disso, sabe? Assim, você está fazendo isso para você e para o outro, e aí tem um outro, ou outros que falam assim, poxa, obrigada, sabe? Então, assim, por exemplo, essa live, só para dar um exemplo, né? Essa live, ela começou meio que de brincadeira, eu e minha irmã, porque a gente estava com saudade de se ver, nós compartilhamos uma existência, e aí a gente se viu numa situação que a gente estava muito tempo longe uma da outra. E aí eu falei assim, vamos nos ver então, compartilhar alguns saberes que a gente tem, a gente estuda muita coisa junto, já escrevemos livros junto e tal. E aí a gente começou com essa live de brincadeira, mas falando das coisas que a gente gosta, para ajudar um outro tanto de pessoas. E aí o que aconteceu? Começaram, então, a vir pessoas até a gente, a minha, a Beatriz, no sentido de, poxa, obrigada, olha, isso que vocês estão fazendo, está sendo maravilhoso, a live de tal dia, assim, assim, eu estava ouvindo na academia, eu estava andando de bicicleta, eu ouvindo a live, então tocou meu coração aquela palavra, aquela frase. E aí, gente, assim, são de vários cantos do mundo, não só do Brasil, sabe? Porque nós temos amigos aí em várias partes do mundo, né? Nos Estados Unidos, a Cris no Cazaquistão. Então, assim, a gente vê várias pessoas, alguns da França, de Londres, que estão aí também junto com a gente. E aí a gente fica pensando assim, quanto mais a gente faz o bem e consegue buscar estratégias para isso, e cria, mais a gente está beneficiando outras pessoas que também vão fazer o bem. Então, é uma grande corrente aí. Então, é mais ou menos isso, sabe? Você é uma coisa que deixa a gente feliz. Hoje, a gente até fez uma coisa, aí criamos o nome, Despertando com as Bias. Aí a gente cria alguns slides, a gente tem assim, a felicidade de estar sempre junto, né? Hora eu crio, hora ela cria, hora a gente mistura tudo. E a gente vai dando possibilidades para isso. Então, seus talentos e suas habilidades, elas são algo que você tem, que você pode ter nascido com ele ou não, mas que você precisa colocar em movimento, mesmo que nasça como uma brincadeira. É isso que a gente está pensando aqui, sabe? E aí, porque às vezes a gente tem uma ideia também, isso talvez eu acho que seja o grande sabotador de tudo, é quando a gente coloca na nossa mente que a gente tem que começar grande. Eu só vou
começar a colocar meu talento em movimento, minha habilidade em movimento quando eu for uma grande pintora, quando eu for uma grande escritora. Tá, só que eu já pinto, já escrevo. Então, é isso, sabe? Vamos escrever e pintar. No meu caso, são as minhas habilidades maiores, né? Mas eu tenho outras, 1000 outras. Aqui agora, com um pouquinho que a gente tem, e mesmo que seja só para fazer a gente feliz ou para poder ajudar alguém. Então, eu acho que é isso. Aí a gente começa sem muita expectativa, sabe? De ter que ser bom o tempo inteiro, provar que é bom. Eu acho que não é isso, é justamente o contrário. É no âmbito de servir, de buscar estar ajudando um ao outro. Quer complementar, Beatriz? Quero, porque quando a gente... Primeiro que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque para a gente não ficar preso, e eu tive vários experimentos, assim, experiências e experimentos dos quais eu participei, porque eu também participo de pesquisas, nos quais, às vezes, as pessoas ficam presas em determinadas nomenclaturas, ou presas em determinadas técnicas, em determinadas estratégias, e simplesmente se esquecem de ser. É tão simples, gente. É só diminuir, né? Diminui, não fica criando uma expectativa ou colocando mentalmente de que as coisas têm que ser de um jeito, tem que ser de uma forma, e que tem que, se não for daquele jeito, não vai dar certo ou não vai ser correto. Então, assim, não tem um jeito certo. Certo e errado é muito subjetivo, porque depende dos seus valores, das suas crenças, de como é que você enxerga a vida, enxerga o mundo e se coloca nela. E nesse momento, eu diria para você que é muito mais importante você expressar o seu ser, as coisas que você gosta e ser feliz, e qualquer coisa que surja disso, você possa colocar em movimento para compartilhar com os outros essa sua felicidade. E aí sim começa um movimento de colocar tudo caminhando, né, num fluxo contínuo, e isso vai, quando a gente compartilha felicidade, as outras pessoas elas querem, porque o positivo atrai positivo. Isso é uma coisa muito simples, né, da gente entender. É igual um imã, né? As pessoas vão se aproximando, elas vão se aproximando, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que só reclama, que está de mal com a vida, que o tempo todo está chateado, ou que você pergunta se está tudo bem, a pessoa já desfolha o rosário da tristeza ou da reclamação. As pessoas querem estar perto de pessoas que elas se sintam bem. Então, à medida em quanto mais você se sente bem com você, quanto mais você investe em você para que você possa realmente colocar quem você é, expressar o seu ser com alegria e felicidade, mais fácil fica você compartilhar isso com as outras pessoas, porque é simples. É simples. Você está aqui e o outro está ali e ele percebe. Ele percebe o seu brilho no olhar, é físico, o seu sorriso no rosto, a sua pele fica mais saudável, ela brilha. Então as pessoas olham e falam: nossa, você está bem hoje, né? Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já olhou para alguém e falou: e fulano hoje não está bem, não. Ou, nossa, fulano hoje, olha, está brilhando, que coisa bonita, é de dentro para fora. Isso, vários autores explicam isso. Eu poderia falar aqui de Reich, de Alexander Lowen, autores que você podem pesquisar depois. Poderia estar falando de Jung, né? Que ele fala, a gente já falou de Jung aqui outras vezes, e ele fala muito isso da expressão do nosso ser, de ativar a nossa consciência. Eu poderia estar falando também de Fritz Perls, que é o pai da Gestalt terapia, e ele fala muito profundamente disso, da expressão livre do nosso ser. E quanto mais você se alinha com essa expressão livre do nosso ser, do seu ser, mais vai ficando fácil você transitar pela vida com leveza. E vou repetir, com leveza. Eu gosto muito do da leveza. A leveza é tudo, né, gente? Porque a gente não gosta o ser humano, de uma forma geral, não gosta de relacionamentos pesados. E, às vezes, a gente meio que fica se autopunindo e pega aquela mochilinha com todas as nossas memórias, de todas as nossas situações que a gente já viveu na vida, sejam elas boas e ruins, vai colocando na mochilinha, vai colocando. E fica um pouco agarrado com ela ali, né? E o que acontece? Não quer largar a mochila. E quando larga, vê o peso que você... tem um alívio, na verdade, né? O peso que você ali está se libertando dele. Então, quais são os pesos que você está carregando nesse momento dentro da sua mochilinha que você poderia se libertar? Eu acho que é importante a gente estar perguntando isso, por quê? Porque talvez esses pesos que você esteja carregando dentro da sua mochilinha estejam te impedindo, e podem ser até crenças limitantes mesmo, coisas que você ouviu do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, ou de algum namorado, de algum amigo, de que você, aquele sonho seu, aquele talento seu, isso daí
não dá dinheiro, isso daí, e aí você vai carregando aquilo e vai pesando na mochila. É como se fosse várias pedras, né, que você estivesse carregando. E aí é importante que a gente se livre disso, porque aí quando você começa a se libertar, né, deixo ir, libero e deixo ir, você começa a acreditar que você pode sim se expressar. E às vezes a gente compra uns enlatados, né, como se a sociedade só esperasse que a gente estivesse dentro daquele quadradinho, se comportando daquela maneira, e tudo que vem de fora disso é errado. E será que é? Eu me pergunto isso. Esses dias eu ouvi assim, poxa, mas você fez doutorado e está aí mexendo com massa, fazendo textura, mas eu gosto. Entendeu? Ah, mas isso você aprendeu no doutorado? Não, isso eu aprendi com a vida. Que bom, porque no doutorado nem ensinam tanta coisa assim, é só a teoria da teoria da teoria, o micro do micro. Então, quando a gente abre o nosso universo de possibilidades, significa que eu posso fazer o que eu gosto, eu posso ajudar as pessoas, sabe? É muito mais nesse sentido, ajudar uma pessoa a se sentir bem, ajudar uma pessoa a ter uma casa mais arrumada. Eu não sei qual é a sua habilidade, mas podemos fazer diversas situações e estimular, colocar em movimento as nossas várias habilidades e talentos. O que não dá mais é para... O tempo urge, né? Já é um ditado aí que fala. Então, não dá mais é para a gente ficar parado, inerte, porque a gente tem lá na nossa mochila aqueles pensamentos limitantes ou aqueles pensamentos que outras pessoas falaram para a gente, que a gente comprou em algum momento, e que nos impede de expressar a verdade do nosso ser, que não precisa ser a verdade do outro. Essa que é a questão, né? Porque a gente às vezes vive numa família ou num determinado grupo social que todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Não, gente, vocês não precisam pensar do mesmo jeito. Vocês podem pensar com a cabecinha de vocês e com o que vocês estão pensando nesse momento, que às vezes a gente fica até com medo de falar, né? Mas eu gosto muito de um ditado que diz que a cabeça é redonda para que o pensamento mude de lugar. Que bom que a gente pode mudar o pensamento de lugar. Então, amanhã eu posso querer outra coisa que eu não pensei hoje, sabe? E hoje pode ser que eu tenha feito uma coisa que, sei lá, foi autossabotador, eu não gostei muito, e amanhã eu vou destruir, descartar tudo isso, vamos embora começar, né, de novo, e escolher coisas novas. Eu acho que é muito nesse sentido, a gente não pode ficar preso também a uma coisa só. Fez escolhas ruins, refaz, reescolhe, de acordo com aquilo que você acredita que você gosta de fazer. Eu acho que isso é que é o principal. Durante muito tempo, eu já falei isso para a Beatriz, eu acreditei, comprei isso, porque várias pessoas falavam isso, inclusive era uma... Eu acho que isso muito década de 90 e anos 2000 tinha muito isso, né? De que você, para você ser alguém, você tinha que ter um emprego formal, de carteira assinada, ou passar no concurso público. Tudo bem, eu passei em vários, hoje eu escolhi um para estar lá, mas tudo pode melhorar, sabe? Então eu fico pensando assim, tudo bem, a gente precisa ter um emprego, mas eu também posso fazer coisas que eu gosto para além disso. É isso que eu quero dizer. E aí o dinheiro é consequência disso, porque a gente atrela muito assim, o dinheiro deixa de fazer, de movimentar os talentos e habilidades, porque não, eu tenho que trabalhar para pagar conta. Mas, para além disso, você tem que ser feliz também. A gente precisa ser feliz. Então, eu acho que é um equilíbrio, uma equação tênue entre as diversas coisas. E se você ganhar dinheiro se divertindo com aquilo que você faz e você gosta? Aí vai ser muito melhor, né? Fala, Beatriz. Então, eu vou voltar para cá, para a tela, para completar isso que a Bianca está falando, porque é exatamente isso, né? Quando a gente consegue, vocês estão vendo aí, né? Está aparecendo aí para você, Bianca? Sim, sim. Sim. Então, quais são os meus talentos? Quais são as minhas habilidades? Então, a gente aqui está usando sinônimos, né? Primeiro, eu preciso ter autoconsciência. Eu preciso me conhecer. E para eu me conhecer, eu preciso fazer perguntas. A grande arte de fazer as perguntas certas. Como é que eu posso reconhecer os meus talentos, as minhas habilidades? O que é que eu sei fazer bem e que me deixa feliz? Que expressa quem eu sou de verdade, que me deixa tão empolgado que eu realmente quero fazer isso sempre. E aí, reconhecimento das suas habilidades. É necessário você reconhecer quais são. E isso ninguém pode te dizer. Bianca falou uma frase que eu acho que é essencial.
não tem que ser do outro, é seu. E é exatamente isso, nunca vai ser do outro. Esse caminho de autoconsciência, esse caminho de autoconhecimento, de reconhecimento das próprias habilidades, é singular, é solitário até às vezes, mas é um solitário não no sentido de estar sozinho, mas no sentido de solitude, de um aprimoramento e um verdadeiro enlace, um verdadeiro casamento de você com você mesmo, porque é você se apropriar de quem você é, e de quem você é há muito tempo, só que você se perde porque você às vezes precisa se nivelar, que eu acho que essa é a palavra. Vou até parar aqui um pouquinho a apresentação, depois eu volto nela. Você precisa se nivelar ao que o outro espera e deseja, as expectativas das outras pessoas, da sua família, do amor da sua vida, seja lá quem for. Então você se molda dentro disso para que você possa expressar o seu ser de uma forma limitada que o outro aceite. E o que a gente está propondo aqui no Despertar das Bias é justamente que você se liberte de todo e qualquer preconceito ou ideia a respeito do seu ser para caber no mundo de outra pessoa ou para caber dentro de um espaço que não é seu e que você reconhece quando você vai se investigar, vai olhar para o seu ser, que esse espaço não é seu, que é o espaço do outro, e seja esse outro quem for. Porque pode ser a pessoa que você mais ama na vida, pode ser um parente, não importa, porque nós fomos sendo moldados e criados dentro de uma determinada programação que disse que a gente precisava, sim, abrir mão de quem a gente era, do que a gente acreditava, ou do nosso ser, da nossa livre expressão, para caber dentro de uma determinada sociedade, porque tem regras e condições. E que se você não fizer dessa maneira, que é considerada a maneira correta, de alguma forma, você vai ser considerado errado e vai ser punido. Então, no fundo de tudo isso, o que tem? Medo. Medo de perder, medo da punição, medo de ficar sozinho, medo de se expressar, porque, de alguma maneira, ao longo da sociedade e aí, ao longo da história, com a Santa Inquisição, com o nazismo, seja lá o que veio pela história da humanidade aí, a gente aprendeu que, se eu me expressar livremente, se eu for quem eu sou de verdade, isso não vai dar ruim, não vai ser bom, não vai prestar. E o que a gente está propondo hoje é que você se encontre verdadeiramente com quem você é e abra mão desses preconceitos, desses programas que foram colocados culturalmente, familiarmente em você, de uma forma, muitas vezes, positiva, porque as pessoas queriam que você sobrevivesse, queriam que você fosse uma pessoa de destaque na sociedade, que você tivesse sucesso. E a ideia do sucesso não é a ideia exatamente do que realmente é ter sucesso, porque ter sucesso é ser feliz. Ter sucesso não está associado apenas com ter um trabalho que as pessoas consideram como digno, entre aspas, né, que as pessoas, os outros consideram como digno para eles, e ter o dinheiro que as pessoas consideram como importante para eles. Porque, de repente, você tem muito mais dinheiro, você é muito mais feliz, tem um trabalho que te alegra, porque você alinhou esse trabalho com a verdade do seu ser, e você realmente consegue ser feliz. Então, para mim, isso pode ser uma visão que você discorde, mas, para mim, ter sucesso é ser feliz. E aí, com felicidade, você consegue agregar dinheiro na sua vida, você consegue quebrar várias crenças relacionadas a dinheiro, a família, a amor, a alma gêmea e um monte de coisas que vem agregado aí na vida da gente, para que a gente consiga realmente ser feliz em todas as áreas da nossa vida. Porque você está se encontrando com o seu ser verdadeiramente. Então, quando eu falo disso, de reconhecimento de habilidade, e o que você faz, que você realmente gosta de fazer, que são as perguntas que estão aqui no slide, é justamente para que você se reconheça e vá encontrando. Isso aqui é meu ou eu aprendi assim? Isso é da sociedade ou tem a ver com a expressão do meu ser? Isso é da minha mãe, é do meu pai ou é da expressão do meu ser? Isso é o meu namorado ou minha namorada, meu companheiro, companheira, marido, marida, que é assim ou é eu que sou eu que quero assim? Então, começa um encontramento. Bianca. Então, uma palavra aí nesse diagrama que você colocou de interseção, de 3 coisas que levam ao ser. Vou colocar aqui rapidinho. É o engajamento, né? Então, a gente, além das nossas habilidades, das nossas aspirações, que seriam comparadas aos nossos sonhos, existe essa questão do engajamento. Então, o que é possível para eu me engajar? Porque, às vezes, pode até parar de compartilhar aí, Beatriz. Às vezes, a gente tem... São 3 coisas que juntas levam à verdade da nossa alma, do nosso ser, né? E aí, às vezes, a gente deixa de se abandona justamente para poder agradar os outros. E o engajamento, ele é necessário, porque é como se você regasse uma plantinha, uma semente, aí a semente está aqui, embaixo da terra.
Aí ela já está assim, ó, pulsando, e aí você fala assim, ah, mas está demorando tanto. Aí ela tá ali, ó, quase saindo, ai, vou desistir, não quero mais não. Ih, tá demorando, eu achei que ia ser mais rápido, tá dando muito trabalho, todo dia eu tenho que regar ela tem que pegar sol, e aí você desiste. E quando ela ia eclodir, ela volta, ó, murcha de novo. Por quê? Porque você desistiu antes do tempo. Então, quando a gente fala em engajamento, é você também ter uma persistência naquilo, não é? Hoje eu vejo muitos jovens nisso, eu me preocupo muito, sabe? Porque muita gente começa uma coisa e desiste, aí começa outra e desiste. Qualquer obstáculo, no mínimo que seja, a pessoa já vai lá, não quero mais não. Ah, não, realmente, eu não sou muito bom nisso não. Então, assim, a gente só se torna bom, gente, quando a gente faz aquilo há muito tempo. No início, a gente fazia, mas a gente não tinha consciência que a gente tem hoje, né? Então, eu estava falando com a Beatriz antes da live aqui, que os conhecimentos vieram para a gente muito cedo. Desde 12 anos, a gente já estuda tudo que a gente vem falando aqui. Só que a gente não tinha a sabedoria e a vivência que a gente teve de vida que a gente tem hoje. Então, acho que tudo também é um combinado de situações e com persistência, porque uma coisa que nós temos é persistência, né, Beatriz? Oh! Que a gente conseguiu fazer para a gente chegar aqui hoje, nesse momento de vida que nós estamos, compartilhando coisas com vocês e também buscando a nossa felicidade, né, nas pequenas coisas, que eu acho que isso é importante. Então, assim, não desista no primeiro obstáculo, mas também, se não der certo, muito tempo, também não vai ficar lá, que a gente chama de dar murro em ponta de faca, de ficar ali se machucando e batendo na mesma tecla do erro e tudo mais, porque você não conseguiu e ali está investindo um tempo numa coisa que você já poderia estar em outra. Então, é um momento que a gente tem, é uma sabedoria, na verdade, né? Então, quando eu me formei, só para vocês compreenderem o que é isso, né? Quando eu me formei na minha segunda graduação, eu fiquei muito tempo com creche, né? Meu sonho era ter uma creche. Isso veio muito nova para mim. Eu com 23 anos eu já era dona de creche, né? E era uma creche grande, com 100 alunos e tal. Depois virou creche escola. E aí eu fiquei 8 anos nisso. Chegou uma hora que não dava mais lucro, não dava mais dinheiro. Eu já estava, aquilo lá estava mais me estressando do que me deixando feliz. Em algum momento da minha vida, aquilo já tinha me feito feliz, mas eu não queria largar o osso. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, gente, espera aí, vou fechar porque não dá mais. E aí, no local onde eu moro, né, as pessoas mais próximas, assim, menina, você é muito corajosa, fechar, porque todo mundo vai levando e pega empréstimo para pagar a dívida, não sei o quê, mas a gente está aqui firme e forte, né? Os donos de escola falaram, não, mas eu não preciso disso. E, gente, quando eu fechei, foi uma libertação. É uma coisa interessante, né? Então, às vezes, uma coisa que já me fez feliz, que eu escolhi num determinado momento, em outro momento, alguns anos depois, não me fazia mais feliz. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Deixei de gostar de criança, não amo criança. Deixei de gostar de educação, não amo educação, sou professora. Mas eu não sou só isso. É isso também, eu acho que são duas coisas importantes. A primeira é, escolheu. Em algum momento te fez feliz, mas alguns anos depois não te faz mais, tenha coragem de abandonar, de falar, não, eu não quero mais. Termina, finaliza aquele processo e vai para outro. Escolhe coisas diferentes. E uma outra coisa que eu acho que é importante é a gente pensar que a gente não precisa escolher uma coisa só, que eu posso ser várias coisas, que eu posso ter múltiplas habilidades, múltiplos talentos, que eu não preciso ser só uma coisa. E a gente, às vezes, se reduz para se colocar e caber naquela caixinha a uma coisa só. Não, eu só sei música, então só vou fazer música. Não, só sei pintar, então só vou pintar. Não, só sei ser professor, então só vou ser professor. Só sei ser psicólogo, então só vou ser psicólogo. E a gente, vocês já viram aqui que eu e Beatriz, nós fazemos várias coisas. Então, não é uma coisa só, tá? Nós somos muito maiores do que isso. Então, pense e seja livre para você escolher e experimentar as suas múltiplas potencialidades aí. Bianca, eu queria, você falando, quando você estava falando aí da escola, eu lembro muito daquela época, né? A gente sempre teve junto na vida, porque somos irmãs, amigas, a gente se ama profundamente, então a gente sempre está acompanhando bem de perto a vida de uma da outra.
e me veio uma palavra, que eu sou uma pessoa intuitiva, eu acredito muito na minha intuição, e isso me ajuda muito. E todas as vezes que eu não acreditei na minha intuição, eu quebrei a cara. Então, de verdade, embora, mas não tem explicação e não sei o que tem, eu poderia te dar N autores aqui, pelo menos 7 que eu separei para falar, mas, por exemplo, a gente tem o Hubert Sheldrake, a gente tem o Jung, que fala, né, do campo do inconsciente coletivo, a gente tem o campo morfogenético, e tem vários autores aí, biólogos, psiquiatras, no mundo inteiro, pesquisando isso, pesquisando o poder da meditação, de você conseguir se conectar, o poder da oração. E a nossa mente, ela é muito mais ampla do que aquilo que a gente acredita que é. E ainda bem que tem esses autores que fundamentam o que a gente está falando aqui, porque isso, dentro de uma pesquisa do campo científico, traz para a gente a possibilidade de falar coisas sem parecer algo simplesmente meramente esotérico. Então, isso é uma coisa muito boa, de saber que existem vários profissionais renomados em universidades renomadas fazendo estudo, como, por exemplo, o Robert Emmons, na Universidade da Califórnia, que estuda o poder da gratidão e da felicidade. Você sabia que tem gente pesquisando isso dentro de universidade, o poder da gratidão e da felicidade? E olha que maravilhoso. E aí, você falando isso tudo, me veio uma palavra aqui na minha intuição, que foi o seguinte: a libertação sofrida, porque você falou que foi uma libertação. O que é libertação sofrida? Eu sei que seria até um tema para uma outra live, mas o que é libertação sofrida? Eu já só pegando o gancho da Bianca, né? É quando a gente está tão apegado àquilo que a gente acredita que é bom para a gente, porque a gente escolheu aquilo há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, e acha que a gente não sabe viver sem aquilo porque a gente se acostumou, a gente se habituou a fazer as coisas de uma determinada forma, de organizar a nossa rotina de uma determinada forma, e o cérebro se acomoda com a zona de conforto, que a gente começa a acreditar que essa limitação da realidade que nós mesmos nos colocamos é que é o melhor para a gente. E aí a gente fica apegado, e quando vem a libertação, que aquilo é tirado da sua vida, eu vou chamar de libertação sofrida, que é o nome que veio aqui agora para mim. E essa libertação sofrida é justamente quando você fica sofrendo. Você sabe que você está se libertando, que aquilo é melhor para você, mas você está sofrendo. E você está sofrendo por quê? Porque você está apegado ao modus operandi, em latim, ao modus operandi da sua vida, do modo que era colocado antes. E você fica apegado àquilo, você sofre. Então, o motivo do sofrimento é o apego. É o apego ao modo de realizar as coisas. E como é que a gente pode fazer isso de uma outra maneira? Então, eu vou voltar aqui para compartilhar o slide. Pode, Bianca? Pode. Pode. Só para poder a gente finalizar esse slide, quando a gente fala, e se eu combinar os meus talentos, o que mais é possível? Então, quando a gente começa a perguntar, ao invés de dar respostas, ao invés de você ficar somente respondendo e tendo respostas prontas da sua vida e se justificando, eu faço assim porque eu sei fazer dessa forma, e se eu combinar os meus talentos? E se eu tiver habilidade, engajamento, aspiração, como é que eu posso expressar o meu ser da melhor forma possível? E aí, reconhecendo os seus talentos, de repente você pode falar assim, tá, Beatriz, Bianca, Bias, sei quais são os meus talentos. E agora? O que eu faço com isso? Então, eu vou completar com uma outra frase do Eckhart, que diz o seguinte: seus talentos são uma expressão do seu ser. Não importa qual atividade você esteja executando, você a desenvolverá extraordinariamente bem, porque o fazer em si passa a ser o ponto focal da sua atenção. Sua ação se torna, então, um canal pelo qual a consciência entra no mundo. Seria uma live só dessa frase, eu acho, né? Só essa frase já é muito profunda. Então, vamos lá. Não importa quais são os seus talentos. O fazer em si vai ser o ponto no qual você vai expressar o seu ser, a sua consciência no mundo. Então, primeira coisa, começa fazendo. Começa fazendo. E como é que eu posso começar fazendo? Bianca, dicas? Eu acho a primeira coisa é você experimentar, por exemplo, se eu sou eu sempre gostei de brincar. Sempre gostei de brincar. Brincar com tudo. Eu gosto de brincar com criança, brincar com adolescente, brincar com adulto. Eu gosto de brincar. E gosto muito de trabalhar com grupo. Eu acho que é por isso que eu escolhi ser professora também, né, gente? Então, eu gosto muito de trabalhar com grupo. Aí você precisa começar a experimentar. Por exemplo, você lida com grupo. Gostei disso. Eu vou dançar, gostei disso.
E aí você vai experimentando. Eu acho que essa é a primeira coisa, começar a experimentar, porque às vezes você gosta muito, mas quando, por exemplo, eu sou artista, todo artista é um pouco sensível. Então, o que acontece? Eu adoro cozinhar, adoro. Mas se eu sempre botar todo dia numa cozinha para cozinhar arroz e feijão, vai matar minha alma. Então, assim, cuidado também para não transformar o seu talento e habilidade numa coisa assim meio xoxa, né? Porque você faz todo dia a mesma coisa. Eu acho que o legal de você movimentar e colocar seus talentos e habilidades em movimento, em voga aqui, é justamente você está criando novidades o tempo inteiro para que esses talentos, essas habilidades, elas sejam novas a cada dia, sabe? A cada dia você vai fazer uma coisa diferente. E se você, mesmo que você faça o que você fez, uma continuidade do dia anterior, o dia também já não é mais o mesmo. Né? Então, hoje já não é igual a ontem. Então, eu acho que isso tudo faz com que a gente possa refletir um pouco acerca dessa busca aí pelos nossos talentos. Começar a desenvolver talento, eu acho que é colocar a mão na massa. Então, eu gosto de editar vídeo, bora lá editar vídeo. Aí eu gosto de música, de ouvir música, eu gosto de batucar, vou lá experimentar uma bateria. Eu não sei, eu acho que justamente... E não precisa de muito dinheiro, não, gente. Eu acho que precisa mais de coragem. E eu falo de uma pitada da cara de pau. Porque aí o que acontece? A gente pega e a gente começa a falar assim, olha, eu vim aqui, eu queria me voluntariar para eu ficar aqui um dia aprendendo com vocês, uma semana, aprendendo aqui no Centro de Cultura Musical, ou aqui nesse museu. Eu quero aprender, eu quero me voluntariar, vou trabalhar como voluntário, vou aprender. Eu acho que essa é uma estratégia fantástica, dentro da área que você se identifica, né? Eu posso me voluntariar para aprender aqui com vocês num laboratório, numa cozinha experimental, porque isso faz com que você vivencie aquilo na prática, como se fosse uma imersão, na verdade é uma imersão, e aí você vai começar a perceber, isso aqui eu achava que eu gostava, mas eu descobri que eu não gosto tanto assim. Mas, por outro lado, tem outra coisa que eu descobri que eu gosto muito. Então, é muito nessa experimentação. Então, durante muitos anos, eu e a Beatriz, a gente fez muito isso. Muito trabalho voluntariado, muito da gente buscar ajudar o próximo e também se descobrindo nessas coisas, do que a gente realmente gostava, até a gente começar a escolher e ganhar dinheiro com isso. Eu acho que isso é uma coisa legal, né? E aí você fazer as escolhas que você deseja. Então, é tipo assim, você está se movimentando. Então, um trabalho voluntário, um estágio não remunerado numa área que você deseja, eu acho que é sempre muito bem-vindo, porque você aprende muito. Eu lembro quando a gente fazia, eu sempre gostei muito do teatro, né? E aí eu lembro que a gente tinha a Associação Amigos da Alegria, né, Beatriz? Lembra disso? Que a gente se vestia de palhaço e ia nos hospitais, nas alas pediátricas e também nos asilos com os idosos para poder levar um pouco de alegria. E aí a gente sempre pensava assim, às vezes a gente estava mal, né? Falando assim, poxa, hoje eu não estou tão bem para ir e tal, mas a gente tem aquela ilusão de que a gente que vai ajudar o outro. Mas, na verdade, com trabalho voluntariado, com estágio, tal, a gente aprende que o outro que ajuda a gente. Aquela situação, aquele ambiente ajuda a gente. E faz a gente crescer e se fortalecer. Então, é muito mais nesse sentido, você ter a cara de pau, de buscar aí, pensar, então, eu não tenho uma bateria, eu queria tocar bateria. Gente, vamos pegar um músico que tem bateria e vamos começar olha, eu quero carregar sua bateria. E depois do show, você deixa eu tocar um pouquinho? E assim gente. E aí você faz ali uma experiência com aquilo. Gostei, não gostei. E assim a gente vai para várias coisas da nossa vida, várias áreas, né? Inclusive, quando a gente se coloca à disposição, porque nisso tudo que você está falando, a palavra disponibilidade, né? É uma palavra maravilhosa. Você se disponibilizar para que os seus dons sejam colocados, seus talentos, né? Eu sei que a palavra dom não é melhor, mas seus talentos, suas habilidades possam ser colocados em movimento. Então, quando você realmente vai colocando, vai se conectando com quem você vai podendo fazer escolhas, porque de repente você fez um curso. E aí, dentro daquele curso, você viu o conteúdo A, B, C, D. Aí você gostou de tudo, mas aquilo que você se identificou, que teve uma conexão com quem você é, com o seu ser, foi o A. Então, você foca mais no A. Você não precisa colocar tudo, né? Eu posso dizer para vocês, dentro da faculdade de psicologia, a gente aprende milhares de teorias, a gente aprende várias abordagens diferentes, e a gente, no final, precisa escolher uma.
E eu, no meu caso, eu falava assim, gente, mas é tão difícil de escolher uma, porque eu gostei de todas. E agora eu faço o quê? Eu gostei de tudo esse negócio aqui, né? Tudo muito bom. E no final eu percebi assim que ainda bem que eu tive uma professora que falou isso para mim. Ela dizia assim: quem anda no trem, quem anda na linha é trem. E ela falava isso. Então você não precisa escolher uma coisa só, porque se você é múltipla, você pode escolher mais de uma. Então, e assim eu fiz, eu consegui percebendo o que eu gosto, o que tem afinidade com o meu. Tinha coisa que eu também não gostava. Tinha abordagem, não vou falar, né? Porque eu não quero influenciar ninguém, mas tinha abordagem que não tinha afinidade comigo. Então, eu pegava as abordagens que eu tinha afinidade e eu ia colocando aquilo em prática, e muitas vezes eu ia unindo caminhos, encontrando afinações, e até que eu percebi que existiam sim abordagens, e hoje existe abordagens integrativas que vão fazendo esse alinhamento, essa integração, e isso é muito positivo. Então, a gente pode sim escolher aquilo que tem mais afinidade com o que a gente gosta. E aí eu vou para o próximo slide, já para a gente falar de como é que a gente pode movimentar isso, então. Então, eu tenho aqui, ó, primeira coisa, eu tenho habilidade 1, 2, 3. Tem 3, 4, 5 habilidades. Que habilidades são essas? Então, de repente, eu sei cozinhar, eu sei falar bem, eu sei escrever bem. De repente, eu posso montar um livro de receitas culinárias, gravar aulas de receitas culinárias, ensinar outra pessoa a fazer receitas culinárias. Então, essas habilidades, o que eu estou propondo para você nesse momento, que nós estamos propondo, é que você possa começar a reconhecer suas habilidades e colocar elas em movimento de uma forma que te deixe feliz e que você também possa ganhar dinheiro, porque isso é possível. Então, é quando você começa a ter uma força motriz, essa força motriz é a força do seu ser, colocando o seu poder pessoal em movimento, e você é mais forte quando você está inteiro. É você começar a se apropriar das suas forças e dar inteireza para o seu ser, integridade para o seu ser. É reunir suas habilidades e propulsionar essa força motriz que está no meio desse interlaçar dessas habilidades. E aí, dentro disso, a sua singularidade disponibilizada de forma única e exclusiva, que é o seguinte: como é que eu hoje posso efetivamente me disponibilizar com os meus talentos, com as minhas habilidades, de uma forma que não tem outra pessoa fazendo o que eu faço, que só eu faço o que eu faço. Eu posso dar um exemplo meu. Nos meus atendimentos clínicos e nos meus treinamentos de transformação pessoal, Power Venus e hipnose, meditação e tantos outros que eu crio, porque eu sou uma pessoa criativa, eu coloco quem eu sou de verdade. Então, cada vez que eu termino, a frase que eu falo, a Bianca sabe disso, o João está aqui perto de mim sabe disso, a frase que eu falo é: nasci para isso. Eu falo exatamente isso para mim, nasci para isso. É isso aqui que me encanta. Ó, tô cheia de energia, tô plena, tô me sentindo inteira. É isso aqui que eu gosto de fazer. E ali é eu pegando os conhecimentos que eu tenho de várias áreas diferentes, porque eu fui fazer formação de yoga, instrutora de meditação, faço curso, estou fazendo. Esse mês eu fiz 3 cursos. Eu estou sempre me engajando para colocar o movimento da expressão do meu ser em movimento da melhor forma possível e oferecer o melhor para as pessoas. E aí eu fui percebendo que, bom, se eu juntar isso aqui com isso aqui, que me encanta, eu posso criar essa terceira coisa que não existe e colocar quem eu sou de verdade, que é a minha singularidade no mundo, a minha assinatura no mundo. E aí eu vou ser feliz com isso. E está dando certo, muito certo, porque me enche de prazer, me enche de felicidade eu ver que cada pessoa que a gente se conecta, cada pessoa que se conecta comigo, eu fico com um pouquinho dela e ela fica com um pouquinho de mim e a gente vai criando uma troca maravilhosa para esse mundo ser cada vez melhor. Exatamente isso. A gente, eu e Beatriz somos arte-terapeutas também. É isso. Quando a gente está com grupo, eu gosto muito de estar com grupo, né? Então, quando a gente está com grupo, a gente está fazendo arte-terapia, que a gente está criando e ajudando as pessoas a se encontrarem também, que eu acho que isso é muito importante, no meu viés, através da arte, no viés da Beatriz, através da psicologia e tal, a gente vai percebendo que fazer o outro se encontrar e ele se sentir melhor. Eu sempre falo que ele precisa se sentir melhor do que quando ele entrou, né? Quando ele sai, ele precisa estar melhor do que quando ele entrou. Quando isso acontece, isso traz um sentimento de gratidão muito bom para a gente. Então, assim, isso foi a forma que a gente se encontrou. Então, de estar ajudando o próximo e também fazendo as coisas que a gente gosta. Isso e eu acho que isso é bom, porque a gente vai tendo um panorama maior e vai ampliando as possibilidades. Mas não temos talento só nisso. Mas, por exemplo, nos tornamos boas escritoras. Por quê? Porque nós escrevemos bem, criamos bem, falamos bem. Pelo menos assim, né? A gente aprendeu, né? Eu acho que o teatro ajudou também a gente a se expressar de uma forma
mais livre e tal. E aí isso faz com que a gente consiga escrever livros que todo mundo quer ler, porque a gente não fica naquela linguagem, né, rebuscadíssima que ninguém entende, usando termos super difíceis. E eu acho até nos livros técnicos que a gente escreve, é muito mais nesse sentido de ajudar o outro a buscar ali o seu caminho. Então é isso, gente. É muito mais você agora tá buscando ali o que você tem de habilidade número 1, número 2, número 3 e qual é a sua força motriz. Então, se você, foi o que a Beatriz falou, gosta de culinárias e ensina bem, fala bem e escreve bem, talvez escrever um livro de culinária, montar um curso e estar gravando uma videoaula sobre isso, eu acho que tudo isso é válido. A gente está dando aqui um exemplo simples, mas pode ser o que você desejar e quiser. E é importante estar falando isso nesse momento, né, Beatriz, que a gente está vivendo aí de pandemia, onde as pessoas estão em casa, né, estão ainda em processo, algumas já estão voltando, já há uma flexibilização em alguns estados do Brasil, mas em outros não, e em alguns lugares do mundo também ainda não. Então, a gente, ou até sim também. Então, em que momento você consegue fazer isso para você ser o diferencial? Às vezes você perdeu o emprego, você tinha um emprego, coloca isso como uma oportunidade, você não perdeu o emprego, o universo conspirou para que te desse uma oportunidade de você largar aquilo ou fazer uma coisa diferente a partir disso que aconteceu. E aí começa a perceber, avaliar sua força motriz para você, nesse novo cenário que está se apresentando a nível mundial, você comece a fazer diferente, você comece a pensar mais em você, a se refinar e aí buscar a sua força motriz e está dando uma contribuição maravilhosa para o mundo, né, para a sua comunidade e tal, dentro daquilo que você gosta de fazer. Então, assim, é um novo velho, um velho novo, eu não sei, porque eu não acho que as coisas vão ser mais como eram antes, sabe? A gente vai precisar se reinventar. E que a gente possa, então, se reinventar com as nossas habilidades e talentos para que a gente possa ser feliz e ajudar o próximo. Eu acho que essa é que é a grande questão. Não é a gente unir aí as coisas para que a gente possa, nesse novo cenário, está se reinventando da melhor forma. Então, a gente precisa pensar em oportunidades e não em problemas. Quais são as oportunidades que se tem diante dessas situações que aí estão? Então, acho que essa é uma coisa interessante a gente estar pensando. Quer falar, Beatriz? Quero, antes de eu ir para o próximo slide, eu queria só dizer o seguinte, que o mais importante é você entender que você já sabe muita coisa. Você está vendo esse vídeo hoje? Você já sabe muita coisa. Verdade. Não fica achando que para você colocar os seus talentos em movimento, que você precisa aprender, plantar bananeira, construir uma pirâmide, fazer uma coisa grandiosa. Não! É muito pelo contrário, é muito simples. É olhar para dentro e perceber o que eu sei que eu posso unir e como é que eu posso colocar minha singularidade. E aí, quando você encontrar uma fórmula, e é uma fórmula que é simples, gente, é de verdade simples. Vou dar um exemplo, tá? Eu, por exemplo, gosto de meditar, uma coisa que me encanta, uma prática que eu tenho todos os dias da minha vida. Hoje, por exemplo, eu meditei aqui num solzinho, meio-dia bate o único horário que bate sol na minha casa, na minha varandinha aqui que é coberta, meu apartamento é bem pequenininho, é meio-dia. E aí, meio-dia, eu tô aqui gostoso, no solzinho, curtindo, meditando. Como que eu posso levar isso? Que eu me sinto bem, eu quero compartilhar isso. Eu quero que o outro também se sinta bem. Essa é a diferença. E quando você se sente bem com alguma coisa, você quer compartilhar, porque você também quer que o outro seja feliz, você também quer que o outro se sinta bem. Então, o que é que você se sente bem fazendo? O que é que você já sabe hoje? Não inventa a roda, não é para você aprender ainda. Você vai aprender naturalmente, porque a vida é aprendizado. Até o último segundo a gente está aprendendo e a gente nunca vai parar de aprender. Mas o que você já sabe hoje? Que você pode ser feliz com o que você sabe, juntar os seus talentos, criar alguma fórmula que você expresse o seu ser, encontre sua força motriz, sua assinatura para esse mundo nesse momento, e a partir daí você comece a fazer para você, porque quando você faz para você, com diversão, que é o que eu vou falar do último slide, quando você faz para expressar o seu ser, e aí você disponibiliza isso para o mundo, para as outras pessoas, inevitavelmente você está colocando felicidade no mundo. E felicidade chama felicidade.
Então, se você está se disponibilizando, as coisas vão dar certo. É uma engrenagem que começa a se movimentar de uma forma diferente. E para isso você precisa se disponibilizar. É uma coisa que eu acho que é importante, Beatriz, é a gente pensar realmente nessa disponibilização e que porque às vezes eu fico pensando assim, gente, essas meninas são doidas, essas bis aí, né? Falando de felicidade, nesse momento, é possível ser feliz, gente? Uma coisa é certa, a energia que você despende reclamando e o tempo que você despende nisso é o mesmo tempo que você despende para ser feliz, sabe? E é a mesma energia. Só que os resultados são diferentes. A gente já falou disso numa live passada. Então, é importante que a gente busque aquilo que agrada a gente, sabe? Porque isso, juntando um pouquinho de neurociência, vai fazer com que você sendo feliz, você estando em paz, você ajudando o próximo, você estando ali bem com você mesmo, você consegue liberar alguns neurotransmissores, que são a ocitocina, a dopamina e a serotonina. Esses 3 neurotransmissores são responsáveis pela nossa felicidade e bem-estar. E o pegar o sol, que Beatriz falou, ajuda no aumento da vitamina D, que também é responsável pela nossa imunidade. Então, veja bem, se você é feliz e esses neurotransmissores, essas substâncias são liberadas, e você, pegando um solzinho e tal, você consegue aumentar a sua imunidade, bom, isso é meio caminho andado para você não pegar uma penca de doenças. Não só a Covid, mas uma penca de doenças aí. Então, eu acho que justamente por isso é que a nossa missão hoje é vir aqui falar para você. Seja feliz aqui agora. Encontre as suas habilidades, aquilo que você já faz de bem, bom, assim, do que você tem de melhor, e já pega e já coloca em prática hoje, mesmo que seja só para você na sua casa. Você está sozinho? Só para você na sua casa. Ah, você e seu filho, seu marido? Faz para eles 2. Tá, gente? Para você e para eles 2. Então, isso vai fazendo no pequeno é que a gente vai se tornando grande. Não é no grande que a gente se torna pequeno, já é justamente o contrário. Ou no grande que a gente se torna grande. É no pequeno que a gente vai sendo grande. E aí a grandiosidade, em termos de tudo que você acha que você merece, de dinheiro, de fama, de sucesso, ou seja lá o que for, vai vir para você. O sucesso, muitos autores falam que o sucesso é ser feliz. Né? O próprio Roberto Chiniachik tem um livro sobre isso, o sucesso é ser feliz. E a gente fica achando que sucesso são milhares de outras coisas que não isso. E o ser feliz em quê? Em todas as áreas da sua vida, na saúde, no seu trabalho, no que você se propõe a fazer dentro de casa, na sua vida espiritual. Então, em tudo, gente. Então, a felicidade é em tudo, tá? Então, acho que essa é a grande dica aí. Com felicidade e alegria. Eu tô aqui já compartilhando esse slide que fala exatamente, completando isso que a Bianca está falando. Alinhe seus talentos com seu propósito e onde quer que coloque sua intenção positiva, porque nós precisamos reconhecer a nossa intenção positiva e colocar ela também em movimento, divirta-se. Abrace a sua completude. Todos os caminhos, todas as possibilidades abertas para você, divirta-se no caminho, divirta-se. Isso é essencial, porque sem diversão a gente não consegue nada na vida da gente. Então, esse é o propósito, é que a gente realmente possa se divertir. Eu coloquei aqui no grupo agora, eu montei um curso para a Udemy, que é uma plataforma de cursos internacional, e tem lá vários cursos nossos já, né, da Casa dos 7 Saberes. Um dos cursos que eu coloquei lá gratuito foi o 21 Dias de Gratidão. Quem não fez ainda, faça, é de graça, é maravilhoso. Eu sei que quantas e quantas pessoas já foram beneficiadas com os 21 Dias de Gratidão. E a gente precisa reconhecer os nossos talentos, as nossas habilidades, começar a agradecer por quem a gente é, e em vez de ficar olhando para a grama do vizinho e achando que a grama do vizinho é mais verde, você reconhecer quanto verde, quanto azul e quanto verde tem na sua grama, que é maravilhosa a sua grama, maravilhosa, extraordinária. E a gente tem um outro curso lá na Udemy também, que é o 21 Dias para Ser Mais Feliz. Sim, estamos falando de felicidade,
dentro da pandemia, porque a Bianca falou, eu falei, então eu vou falar do curso da Udemy, que é 21 dias para ser feliz, que eu também fiz com muita gratidão no meu coração, com muito amor. Tudo que eu faço, eu coloco muita sinceridade. E o legal que desses 21 dias é que cada dia tem uma proposta diferente, prática, para que você possa fazer, que você possa se desapegar, para que você possa perdoar, para que você possa se tornar suas relações mais leves. Então, cada dia é um tema diferente, e cada dia uma proposta prática para que você possa fazer de exercícios, tem meditação, tem um monte de coisa, uma por dia, durante 21 dias, para que você possa colocar a felicidade em movimento na sua vida. É baratinho, é um valor simbólico que a gente colocou lá. Na Udemy, é só você digitar, falando em português, né, mas é U-D-E-M-Y, Udemy, né, mas fala em inglês, né, Udemy. E realmente vale a pena vocês quem quiser, né, ir lá e pesquisar e tudo mais. O que eu queria dizer desse slide final é que, primeiro, faz para você, faz para a expressão do seu ser, faz para você ser feliz, se encante com a sua vida, enamore-se da sua existência, porque quando você está enamorado da sua existência, quando você sabe, encantado por quem você é, pela sua vida, pelo ser extraordinário que você é, e acredite, nesse momento, você não precisa perder nem ganhar nada, você só precisa ser, você só precisa expressar o seu ser. E quando você coloca isso na sua vida, se enamora de você, você gira um movimento, você gira a roda, você faz um movimento, o fluxo do seu ser colocado na vida, e você começa a compartilhar. Quando todos os monges do mundo e todas as filosofias do mundo falam que a mudança começa dentro, que a paz que você quer no mundo começa dentro de você, isso não é clichê, isso é uma realidade, porque quando você acende sua luz interna e se torna luz para você, você se torna luz para o outro. Então, não adianta você querer ajudar a pessoa, o outro, seja esse outro quem for, por mais amor que você tenha, se você não tiver esse amor e essa luz por você. Então, a primeira coisa é enamore-se da sua existência, enamore-se da sua vida, e tudo vai mudar, dentro e fora de você. Porque quando você acende a sua luz interna, tudo à sua volta muda, porque você enxerga de dentro para fora, não é mais de fora para dentro. E aí, Banda, complementando o que você está falando, que eu acho fantástico, exatamente isso. As pessoas também começam a olhar você de uma outra forma. Você compartilha o seu melhor. Então, você, ao invés de compartilhar coisas que você nem gosta tanto, você vai compartilhar coisas que você gosta. E aí, o outro também vai entrar nessa sintonia com você e vai poder compartilhar isso também. E eu acho que vai ser muito legal, vai melhorar as relações em todos os sentidos, né? Entre irmãos, entre familiares e tal, porque você tem coisas boas para compartilhar. E também, eu acho que uma coisa fundamental é a gente começar a trabalhar esse processo. Quando a Beatriz fala 21 dias aí, 21 dias, gente, por que 21 dias de tudo, né? De gratidão, de felicidade, não? É porque 21 dias é o mínimo de tempo que o nosso cérebro, ele consegue repetir determinados hábitos, determinadas situações, né? Para que aquilo se torne um hábito. Então, um hábito para você fazer automaticamente aquilo sem você ficar se esforçando e pensando que você está fazendo aquilo, é no mínimo 21 dias. Alguns cientistas falam que esse processo é no mínimo 21 dias a 35 dias, tá? Então, o mais importante é que você procure, a partir de hoje, então, né? Vamos fazer aí esse contrato, a partir de hoje, buscar coisas que você gosta de fazer e que vai ajudar o próximo de alguma maneira, mas primeiro você se ilumine, se namore, se for o que a Beatriz falou, e que você possa, então, a partir disso, estar compartilhando com o outro. E vai treinando isso todo dia. Como a gente falou, uma das possibilidades e que é necessário é a determinação e a persistência. Ficar ali também, e há 2 dias, vou começar super empolgado, fui lá, 20, aí no 5º dia desisti. Aí isso faz com que você tenha que se esforçar muito mais quando você começar todo o processo de novo, tal, tal. Então, não se auto-sabote, não se auto-sabote. Se respeite, se ouça. Eu acho que tem muita gente que não se ouve. Então, assim, esses dias eu ouvi uma pessoa que ela não se olhava no espelho há 2 anos, gente. Então, se ouça, você olhe no espelho, se ame. E aí, a partir disso, as coisas vão acontecendo, sabe? E aí, independente do que está acontecendo no mundo, que eu acho que isso é muito importante, independente do que as pessoas estão te falando, independente do que está acontecendo no mundo, você consegue ser o seu cantinho de paz. O seu cantinho ali dentro de você, que ali você está
feliz em paz. Mesmo que ao seu redor isso não esteja acontecendo de fato, mas interiormente você está sentindo sim. Quando isso acontece, a mágica se torna real. Por quê? Porque aí as coisas ao seu mundo, você começa a olhar diferente. Ah, mas isso daqui era o meu filho brigando com o mais velho, com o mais novo, a casa está suja. Nem me importo mais. Você começa a mudar o foco das coisas e aí aquilo não tem tanta importância para você. Percebe como que isso é diferente? Então, quando a gente está falando aqui de habilidades e talentos, justamente para isso, para que você se fortaleça, você busque a sua paz, a sua felicidade interna, e aí as coisas começam a mudar, porque você muda o seu olhar, e, consequentemente, também muda o seu comportamento, as suas atitudes. E aí o outro também começa, opa, peraí, o que aconteceu? Fulaninho está com um sorriso diferente, e aí se o fulaninho não está mais se importando porque eu estou brigando com outro, porque eu joguei a toalha em cima não sei o quê, que eu apertei a parte de dentro, né, que tem as pessoas que brigam por causa mais N bobeiras da face da terra. Aí você começa a ver, aí as coisas começam a mudar também. Eles também mudam. Ah, então peraí, então agora eu vou fazer de um outro jeito. Então é isso, gente, tá? É a gente pensar aí que apesar de todas as circunstâncias que estão acontecendo no mundo lá fora, ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa vida familiar, hein? Você pode ser feliz aqui agora. Bom? Eu tenho uma proposta para a gente encerrar, tenho uma proposta, então convido todos vocês para fechar os olhos. Coloca a mão esquerda no centro do peito, mão direita em cima da mão esquerda, feche seus olhos. Preste atenção na sua respiração, e a Bianca falou da paz, né? Que a gente pode construir paz dentro da gente, aí a paz que a gente está fora, que a gente quer fora da gente, ela existe dentro da gente. Então feche seus olhos, preste atenção na sua respiração, com as mãos no centro do seu peito. Tome consciência que o ar que você respira, o oxigênio que você respira, é preenchido de prana. Prana é a energia vital que dá vida a tudo o que existe, a tudo o que é vivo. E você está vivo. Reconecte-se com a sua vida. E mentalmente perceba e diga para você mesmo: estou vivo, estou viva. Como é bom estar vivo. Perceba que enquanto você respira, esse prana, esse ar, esse oxigênio, vai alimentando o seu ser e vai regenerando o seu corpo. E você percebe o seu coração batendo, e vai acalmando a sua respiração, acalmando o seu coração. E dentro de você existe uma luz poderosa. Com a sua consciência, acenda a sua luz. E essa luz traz para você paz, tranquilidade, satisfação, contentamento, plenitude. Sinta-se inteiro, inteira. Perceba que você sim estabelece a paz em você com a sua consciência. Todas as vezes que você desejar, basta fechar os seus olhos e estabelecer a paz em você. E aproveitando esse momento, se reconecte com o seu ser, com quem você é, com as suas habilidades. Perceba que você pode alinhar as suas habilidades para expressar o seu ser, a sua força motriz e colocar a sua assinatura nesse mundo. Qual a primeira imagem que vem à sua mente quando você ouve essas palavras? A minha assinatura nesse mundo. O que você se percebe fazendo? Que talentos você alinha? Você concilia? De forma simples, fácil, que traz prazer e felicidade. Agradeça a si, agradeça aos seus talentos, agradeça ao seu ser. Agradeça a sua livre expressão de ser você, simplesmente você. Inspira, desce as suas mãos, abre os olhos devagar. E assim a gente termina a nossa live de hoje. Gratidão. Bianca, te amo, minha irmã. Gratidão. Segunda-feira que vem tem mais.
outra live. Últimas palavras. Falar para vocês, gratidão imensa. Se inscreverem aí na Casa dos Sete Saberes, também lá no meu canal do YouTube, Bianca Câmpora, ativar a sineta e vocês vão receber os novos vídeos, as notificações. Também, último recado, a gente está com curso pelo IFE Fluminense. Então, quem quiser, é só entrar no portal IFE Fluminense e se inscrever no nosso curso de autocuidado e bem-estar, que a gente fala de tudo isso. Tem lá o livro da Beatriz, do 21 Dias de Gratidão, o de autoestima dela, o de felicidade. Então, a gente está aí unindo o máximo de informações possível, com videoaulas, meditações, o podcast lá da Beatriz, para que a gente possa ajudar o maior número possível de pessoas. Neste momento, o curso é gratuito, tá? Pelo IFE Fluminense, 40 horas com certificado, tudo bonitinho, para que você possa aí encontrar o seu propósito, ser mais feliz, encontrar seus talentos, suas habilidades e paz e gratidão. É isso. Até semana que vem, gente.